بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como podem ver, o nosso vídeo hoje terá um formato um pouco diferente, que eu quero conversar convosco e mostrando a questão que eu quero tratar diretamente aqui no mapa, para que nós possamos nos entender melhor. Então a nossa abordagem hoje será cartográfica. Então nós vamos mostrar aqui as questões de fundo de fiqh, como é que são aplicadas em relação à Lua e porque é que o princípio da Lua universal é o único princípio previsto no Corão. Meus irmãos, eu faço este vídeo neste formato como resposta a um pedido e uma pergunta, insistência de alguns irmãos, que eu já havia feito, só que no formato de áudio no passado, por causa daquele vídeo. São 2 vídeos que circulam aí nas redes sociais da Arábia Saudita, dizendo que cada um vê a sua lua, ou por outra, dizendo que cada um jejua de acordo com a sua visualização em relação ao Arafa, ao jejum da Arafa. Tudo bem, mas eu preciso, em vez de discutir essa questão, porque já respondi num outro vídeo que eu fiz, aqui o que eu vou fazer é apenas ajudar, não é, aos meus seguidores aqui, não é, a perceberem melhor aqueles 2 vídeos. Não só aquele, já um outro também de Uthaymin, não é? Tem daquele sheikh que aparece, que fala em inglês, não é? E há um que fala em árabe, que está no Masjid Nabawi, que deve ser de Luhaydan, parece, a memória não me falha, do sheikh. Então, eu quero falar e conversar, explicar as questões no ponto de vista cartográfico, o que vai facilitar a percepção. E depois convido depois dos irmãos, depois de assistirem, aqui ir escutar novamente os tais vídeos, já que já vem com legenda, o que já facilita bastante. Prezados irmãos, o primeiro aspecto que devemos perceber, e vamos tentar ser breve, alguns conceitos devemos conhecer. Um primeiro conceito que devemos conhecer é o conceito de latitude. Nós temos que perceber esse conceito de latitude, tá? E também devemos procurar perceber o conceito de longitude, tá claro? Então, a latitude, na verdade, é uma medida, é uma forma, não é, de medir, que foi criada, não é, que ela indica ou determina a distância, não é, de um ponto em relação ao Equador. Então, onde é que fica o Equador aqui? Nós podemos ver neste mapa, Equador é esta linha imaginária que está aqui, está claro? Esta linha chama-se Equador, entendeu? Ok, Equador é isto. Então, a distância que se percorre, não é, a partir do grau do 0.0, que é aqui no meio, vamos imaginar aqui o 0, não é? Então, percorre-se a partir do 0, não é, até os 90 graus, está claro? Do 0 até os 90 graus, nós temos aqui aquilo que se chama por latitude. Então, quando vamos para o hemisfério norte, ou no polo norte, ou quando descemos para o hemisfério sul, no polo sul, estamos a percorrer a latitude no globo terrestre, está claro? E temos depois a longitude. A longitude é, de novo, do ponto 0, não é? A distância de um ponto em relação ao meridiano, quer dizer, de qualquer ponto em relação ao meridiano. O meridiano é este aqui, chama-se meridiano de Greenwich, como vem aqui, né? Meridiano de Greenwich. Então, neste meridiano de Greenwich, todas já são linhas imaginárias, tá? Neste meridiano de Greenwich, em relação a ele, qualquer distanciamento para este ou para aquele lado, estamos a falar de longitude. Então, longe é a distância que se percorre em função, em relação à
meridiano de Greenwich. Lado, latitude, é a distância que se percorre em relação ao Equador. Tá? Portanto, em relação ao Equador, a distância é esta. Em relação ao meridiano de Greenwich, a distância é esta. Deste lado temos aquilo que chamamos do lado leste, não é? Lado leste. E deste lado temos o lado oeste. Está claro isso, né? Esses conceitos todos nós conhecemos, vimos isso na geografia, não é? Então, lembro quando éramos pequenos tínhamos aquele atlas geográfico, então podemos usar até para perceber e ver melhor lá de casa, mas eu acho que essa imagem é suficiente. Então, geograficamente, cartograficamente é assim que posso dizer que está, não é? Está organizado como os geógrafos organizaram para facilitar a compreensão. Prezados irmãos, estes termos como lado leste ou do oeste, às vezes ouvimos ocidente, tá? Outros chamam hemisfério ocidental, não é? Este lado hemisfério oriental, deste lado é o oriente, este lado é o ocidente, mas essa é uma linguagem da geopolítica. Aqui na cartografia ou geografia, os termos, mas cartografia, os termos que usamos mais é o leste e o oeste. Está claro? Ok. Então é o seguinte, prezados irmãos. Vamos lá à questão que nós queremos tratar. É que ao longo, quando nós já falamos que a longitude é, não é? Ao longo do Equador em relação ao meridiano de Greenwich. Quer dizer, não dentro do Equador. Esta distância em relação ao Greenwich. De qualquer ponto, mas com referência ao Greenwich, estamos a falar da longitude. Então, quando dissemos longe, vamos lá perceber bem. Longe, usa-se muito essa terminologia na linguagem dos Fokhaj, vai encontrar muito na questão da Lua, não é? Os países distantes e os países próximos devem ser considerados em função à longitude, não latitude. Vão perceber por quê? Na questão da visualização da Lua, a distância que se mede, não é? E fala-se de territórios distantes, são distantes no ponto de vista da longitude em relação, não é, ao nascimento e o pôr do sol. Lembra-se que o sol nasce aqui no leste, está? E vai se pôr no oeste. Então, Mashriq, de acordo com na terminologia dos Fokhaj ou na língua árabe, fica deste lado Mashriq e o Maghrib é do outro lado. O sol nasce deste lado e põe-se para este lado. Para a outra, não nasce daqui, não se põe daqui. A rotação do sol é esta, está claro? Esta que é a rotação do sol. Mas para nós dissemos que ela nasce no oeste e se põe no oeste. Também não há dúvidas quanto a isso, está claro? Ok. Quando o sol nasce daqui do oeste, ele percorre, não é? Em torno, ele gira, não é? Então, neste percurso que ele faz, no movimento que ele sai deste ponto até chegar àquele que é o meridiano de Greenwich, é o meio-dia, está claro? E depois termina na outra metade do dia. Então, a rotação completa é de 24 horas. Estão a perceber bem, né? 24 horas. Então, aqui temos que perceber o seguinte, não é? Vamos perceber o seguinte, que a cada movimento que o Sol faz em torno, não é, do globo, ele vai percorrendo e vai percorrendo aqui, o mapa já criou estas linhas, que são as linhas que indicam o fuso horário, uma hora, não é? Até as 12 horas de tempo, está claro? E depois até 24 horas de tempo. Então, a cada hora que passa, está referenciado por estas linhas aqui, temos um fuso horário. Está claro? Cada linha vai representar um fuso horário. Está claro? Está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Este é um fuso horário. De novo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Então, ponto zero é aqui. Está claro? Então, o que é que acontece? Prezados irmãos, quando o Sol se movimenta, não é? E ele vai, quando amanhece,
para estes países, quer dizer, os países que estão mais para o leste amanhecem primeiro. Está claro? Os países que estão para o oeste amanhecem mais tarde. Atenção em relação a nós, já? Porque ninguém amanhece primeiro ou mais tarde. Tá? É sempre em relação a alguém. Está claro? Então, em relação a nós, estamos aqui, Moçambique está aqui. Se conseguem ver. Então, os que estão para o oeste, leste, então em relação a nós, eles amanhecem primeiro. Então, estes terão o sol primeiro e também terão o Maghrib primeiro antes de nós. Está claro? Amanhece primeiro, entardece também primeiro. Então, muitas das vezes, esses países, por exemplo, está aqui, vamos lá imaginar a Austrália, para quem está neste ponto aqui, neste fuso aqui, tá? Neste fuso. Em relação a Moçambique, eles estão a quantas horas de tempo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de tempo onde está Moçambique. Está claro? O que significa que estão aqui na Austrália, esta parte da Austrália, eles vão acordar, não é? Ou dormir a 6 horas antes de nós. O Maghrib deles vai dar 6 horas antes do nosso Maghrib. Mas os que estão aqui nesta parte da Austrália estão a 10 horas de nós. O que significa que o Maghrib deles será, ou o Fajr deles será sempre 10 horas antes de nós. Está claro? Dito isto, prezados irmãos, vamos já agora perceber a seguinte questão. Naqueles vídeos que vêm ali, um exemplo que dão é da Índia. A pergunta que é feita é em relação à Índia: será que é possível que a Índia jejue num dia diferente com Arafah? E eu digo que isso sim, isso é possível, isso é válido, é lógico. Qual é a lógica? Índia está por aqui, eu vou tentar marcar um bocado, não é? Para ficar mais claro. Índia está mais ou menos aqui assim, tá? A Índia está aqui. Esta é mais ou menos a zona onde está a Índia. Está aqui no mapa. Aqui temos a Índia. A Arábia Saudita está aqui, como podem ver, tá? Esta é a Arábia Saudita no nosso mapa. Então, daqui onde está a Índia, dependendo do ponto, se está deste lado ou deste lado, porque aqui já são mais ou menos uns 6 horas, ou são 1, 2, 3, 4 fusos horários, tá? Distância entre a Arábia Saudita e Índia, tá? Então, dependendo de que parte da Índia se fala. Então, daqui para a Arábia Saudita pode variar de 2, 3 horas de tempo ou 4, vai dependendo. Está claro? Portanto, quando é Maghrib aqui, não é? 4 horas depois será Maghrib na Arábia Saudita. Se for aqui neste ponto, aqui, 3, 4 horas, depende de que ponto, não é? Então, e também depende de que ponto na Arábia Saudita. Está claro? Então a pergunta é: entre Índia, a lua vista, é possível que um muçulmano na Índia tenha um dia diferente com a Arábia Saudita? Sim, porque aqui ele pode anoitecer, entrar o Maghrib na Índia, enquanto não viram a lua. E, no entanto, ainda o sol está a percorrer para a Arábia Saudita, e mais tarde a Arábia Saudita, neste ponto, por exemplo, que já está mesmo no fuso horário de Moçambique, nesta parte da Arábia Saudita, que está em linha com Moçambique. Está? E a diferença é de 1 hora, se variar em alguns momentos do ano, pode ter diferença de 45 minutos, não é? 50 minutos ou 1 hora de tempo, só no máximo, tá? Entre Moçambique e Arábia Saudita. No entanto, quando for a hora de Maghrib aqui, a Arábia Saudita pode ver a lua. Enquanto esses, lembram que de Maghrib para Isha, a diferença é de 1h30, 2 horas. Então, na Índia, quando ainda estão já no Isha, ainda não deu Maghrib. Onde? Na Arábia Saudita, quando o fuso horário é diferente, diferença de 4 horas, 3 horas. Está claro isso? Portanto, é possível sim, porque esses aqui estão, só a lua só será vista aqui nesse território na Índia depois de 24 horas, no outro dia. Geralmente é assim, é por isso que geralmente Índia está um dia depois. Portanto, e como o mês islâmico é lunar, está? É por isso que os países que estão que têm diferença, estão distantes em termos de longitude, está claro? Um não leva do outro, sobretudo quando é para voltar para trás, porque isso vai criar, imaginem para o Ramadã, isso cria haraj, cria uma confusão.
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. E no din não há espaço para situações constrangedoras. Imagina que eles têm que dormir, acordar no Fajr para procurar saber a informação da lua e para disseminar. E no passado como é que seria possível fazer isso? Quando não tinham nem sequer comunicação. É por isso que a Índia sempre trabalhou com um dia diferente. A Índia, Paquistão, a China, todos esses países que estão deste lado, justifica-se, tá? Que eles estejam em dia diferente da Arábia Saudita. Mas para este lado já não. Muito menos para este lado. Porque nós não somos um país distante da Arábia Saudita, nós estamos na mesma, temos diferença de minutos. Meia hora, 30 minutos, 45 minutos. Nós não somos um país distante da Arábia Saudita. Não há a longitude aqui, deve ser de minutos só. Enquanto aqui são de 3, 4 horas em relação à Índia, em relação a Moçambique, a Arábia Saudita está a minutos de diferença. Estamos no mesmo fuso horário. Está claro? É por isso que a lua, vista aqui, não é, para Moçambique, não há como se comparar com a lua vista neste lugar. Está claro? Esse aspecto. O outro aspecto que eu quero ressaltar neste vídeo é também o outro vídeo, aquele vídeo que falam sobre Medina. Aquele vídeo em inglês, esqueci, devia ter visto o nome para ficar mais claro. A pergunta é em relação à Índia. Estão a fazer pergunta da Índia, em relação à Arábia Saudita e Índia. Claro, todos os madhahib não vão discutir essa questão aí, de que a Índia vai seguir a sua própria lua, porque ele vê no dia seguinte, depois da Arábia Saudita. Está óbvio, não é? Está num matla completamente diferente e depois ele está antes, quer dizer, está a ver primeiro. No Ramadã, então, não tem como seguir. Então, e o jejum da Arafa é do mês lunar, eles não podem fazer um dia antes. Enquanto que a outra pergunta que é feita em relação a Marrocos. Marrocos está aqui, mais ou menos ali onde vamos encontrar Marrocos. A situação é a mesma. É um país distante da Arábia Saudita. Uma lua vista no Marrocos, os árabes da Arábia Saudita já foram dormir. Está a vamos lá ver aqui, 1, 2, 3 horas de tempo ou 4, dependendo de que ponto a pessoa está a ver. Então, estamos aí com 3 a 4 horas de tempo, é considerado distante, tá? É mais longe da Arábia Saudita para Marrocos do que Moçambique para a Arábia Saudita. Moçambique para a Arábia são minutos, aqui são horas de tempo. O fuso horário é mesmo, mas o fuso horário aqui é completamente diferente. Imagina então os Estados Unidos da América, Brasil, esses países todos da América Latina. Ficou claro esse aspecto? Eu só fiz este vídeo para ilustrar a questão dos fusos horários e demonstrar para vocês que Moçambique e Arábia Saudita estão no mesmo fuso. Deixa eu fazer aqui o risco para vocês perceberem o que partilha Moçambique com a Arábia Saudita. Está aqui. O fuso horário da Arábia Saudita começa aqui, tá? Entre Moçambique. E Moçambique está aqui. Olha só Moçambique onde está. Está aqui Moçambique. Estão a perceber? Então a Arábia Saudita e Moçambique está aqui, partilham aqui o mesmo fuso horário. É por isso que Moçambique não se justifica essa negação que se faz, tendo em conta que não está longe, Moçambique está longe. Está a perceber? Moçambique não está longe da Arábia Saudita. Em termos de longitude, Moçambique pode estar mais distante de alguns pontos de Cape Town. Olha, vamos lá fazer aqui. Se estamos neste ponto da África do Sul, Cape Town, para Moçambique que está aqui, olhem bem. Daqui para lá são, se formos a ver em termos de distância, é 1, 2 horas de tempo. Aqui 1, 2. Está a entender? De Moçambique para Cape Town, parte de Cape Town, tem parte de Cape Town, aliás, para a África do Sul, né? A parte da África do Sul está onde está. Não, estou errado em termos de Cape Town, não Cape Town. África do Sul, eu queria dizer. Parte da África do Sul está muito mais distante do que, não é? Em relação à Arábia Saudita. Não sei se consegue ficar claro este aspecto. Então, prezados irmãos, eu fiz este vídeo apenas para tentar fazê-los compreender. Quando estão a falar aquelas questões, a pergunta é da Índia. Índia está aqui, em relação à Arábia Saudita. Sim, cada um no seu dia. Marrocos,
Arábia Saudita, cada um no seu dia. Há um outro vídeo que pergunta da Inglaterra, Europa, está aqui, Inglaterra, está aqui. Em relação à Arábia Saudita, Portugal, idem, está por aqui. Em relação à Arábia Saudita, estão distantes. Não pode comparar isso com Moçambique. Moçambique está no mesmo fuso horário. Que fique claro isso de uma vez. Moçambique e Arábia Saudita, o sol passa ao mesmo tempo sobre esses países todos que estão aqui. Todos esses países que estão aqui, o sol passa ao mesmo tempo. Está claro? Era essa a lição que eu trazia para partilhar convosco aqui hoje. Prezados irmãos, vamos dar basta à questão de dois índios. Não existe para nós problema cá em Moçambique em seguir a Arábia Saudita. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين